Rosa, é isso? Pronto. Oi, Rosinha. Olá. Tá Tudo certo? bem? Tá certo, é isso mesmo. Não, Nós mas eu não estamos estou ao me vendo. vivo. Oi? É, peraí que eu tenho que mudar aqui uma coisa. É, inverte a câmera. Peraí. Pare de... Aí eu tenho que sair de novo, combinado? Tá dizendo, hein? Não, não precisa sair. Não, a gente pode Eu não ficar. estou conseguindo, tá? Eu vou ter que sair para inverter a câmera. Não estou conseguindo. Tá dizendo para sair e voltar. Pode ser? Pode. Oi, Rosa. Tudo bom, querida? Tá me ouvindo? Oi, Paula. Tudo bom? Tô esperando a Rosa entrar. Olá. Tudo bom, Paula? A Rosa vai falar pra gente sobre o desejo e o gozo. Acho que vai ser bem legal. Tô aguardando. Rosa, cadê você, querida? Olá. Olá, Bruna, tudo bom? Tô aguardando a Rosa. Oi, Rosa. Ok. Opa, tudo bom, querida? Agora foi. Olha, quem está com a gente aqui já é a Paula. Lembra da Paula? Claro, Paula, eu vejo sempre, falo sempre com ela. Pois é, a Paula. Ela está aí. Que E tem a bom. Bruna também, que tem sempre acompanhado as minhas lives. Bem-vindas. Pois é, a gente está dando. Vamos esperar um pouquinho, porque está chegando o pessoal e ainda não são 10 horas. Então vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar. Não sei por que está muito claro, mas. Você está muito clara. Mas não sei por quê. A minha imagem está ok? Tá ótima a sua imagem. Não sei por que a minha imagem está tão clara. É. Tem alguma luz aí direta disso? Eu estou achando que tem. Espera aí, deixa eu melhorar. Ah, agora melhorou, né? Melhorou, tá ótimo agora. Isso. Oi, a Paula está falando com o Paulinho. Ela está falando que a Bruna deve ser a luz ou janela aberta. Pois era a luz mesmo, mas acho que já resolveu, né? Acho que a imagem agora tá boa. E a janela tá fechada, então. Então, pessoal, hoje a gente vai ter o prazer de conversar com a Rosa. A Rosa vai falar para a gente sobre um tema tão importante que é desejo e o gozo, que é algo que está tão presente, né, nos transtornos alimentares. Então, a gente vai começar daqui a pouquinho, porque vamos dar um tempinho para o pessoal chegar. Você Isso. preparou um texto, não foi, Rosa?
Eu preparei um pequeno texto, porque é para depois a gente conversar, só para introduzir o tema. Ótimo, maravilha. Perfeito. E o Congresso da Sobrata parece que vai acontecer, né? Qual é a data disso? Eu acho que começa dia 5. Eu nem Está estou sabendo chegando, muito bem. está chegando. Tá chegando, tá chegando. Mas dia 2 vai ter um evento, porque dia 2 é o Dia Mundial de Conscientização dos Transtornos Alimentares, né? Então, a Sobrata vai fazer uma... Eu nem sei direito, vai fazer alguma coisa que eu não sei bem o que é. O Isidoro está fazendo um mistério danado, então eu não sei muito bem. Que bom. Pois é, querida. Então, vamos lá. A gente já são 10 horas. Vamos começar. E a Paula está cumprimentando Paulinha. Paula, você é um amor. Super gentil. Então, Rosinha, você preparou um texto para a gente poder ter um ponto de partida, né? Então, o que você acha? Quer começar a ler o seu texto? Sim, eu posso ler o texto, é um pequeno texto, mas para fundamentar a nossa discussão, né? Tanto em Ótimo. termos teóricos como em termos clínicos, né? Então, Excelente. eu denominei o texto O Gozo na Contemporaneidade. Uhum. Ótimo. Mas vamos falar também aqui de gozo e de desejo. Mas como nós estamos numa época de prevalência do gozo, eu resolvi focar o gozo no momento atual. Então vamos lá. Qualquer dúvida, vocês podem me interromper, perguntar, e eu vou Ótimo. começar a ler. O conceito de gozo em Lacan se aproxima do conceito de gozo em Freud. Freud utiliza o significante Genuss, em alemão, Genuss, gozo em sua condição sexual. Freud afirma que o aparelho psíquico é governado por um princípio regulador, princípio do prazer, que visa o esvaziamento de tensão, homeostase, equilíbrio, e quando ocorre um excesso de energia, que é sentido pelo sujeito como desprazer, entramos na dimensão do gozo, o além do princípio do prazer. Em Freud, nós temos que pensar o gozo em relação ao princípio do prazer e desprazer. Isso é muito interessante porque ele organiza isso no texto dele, além do princípio do prazer, em 1920. Uhum. E depois ele vai confirmando isso e coloca que existe um além do princípio do prazer, que eu vou começar a narrar agora. Tá? Tá. Ele se refere ao ganho secundário da doença, isso é muito importante. Ele também associa o gozo com a questão do ganho secundário da doença, que é a vantagem, o lucro que a doença pode trazer ao sujeito. Versa sobre o ganho primário e o ganho secundário da doença. O ganho primário de uma doença poupa o indivíduo de um conflito psíquico. Freud fala em ganhos da doença, ganhos primários e ganho secundário. O Uhum. ganho secundário estaria mais relacionado com o gozo, enquanto que o ganho primário está mais relacionado, inicial, a um conflito psíquico. Um conflito entre o consciente e o inconsciente, tá? Uhum. Já o ganho secundário é o ganho que surge quando o sujeito sofre, por exemplo, um acidente no trabalho. É penoso, porque ele fica sem o trabalho, mas no momento em que ele recebe a indenização pelo acidente, ele pode não querer retornar ao trabalho, tem um ganho aí. Ele pode ter Uhum. uma indenização, e em alguns casos, eu já dei supervisão, né, de um caso clínico, que um rapaz teve um acidente muito sério na perna, ficou com problemas, teve licença, e ficava com muito conflito. Será que eu estou pronto?
Não era um paciente meu, eu dei supervisão. Será que eu estou pronto para retornar ao trabalho? E a gente via também como é que ele ficava com dificuldade em relação à indenização. Isso era que ele recebia, que aquilo iria suspender essa indenização do trabalho, esse ganho secundário da doença, tá? Que Freud fala. Então, Freud fala que surge um ganho de gozo nessa condição. E é importante frisar que o adoecimento que se traduz em ganhos primários e secundários é inconsciente. E o ganho secundário é gozo. Freud diz que é uma tendência do psiquismo para a repetição, compulsão à repetição, que ultrapassa o princípio do prazer, que aponta para a pulsão de morte. Surge o novo dualismo pulsional, pulsão de vida e pulsão de morte. O sujeito sofre uma coação de repetir experiências dolorosas, traumáticas, de desprazer, experiências recalcadas, que o sujeito não recorda e que são repetidas como vivências atuais em sua vida. Isso é compulsão. A compulsão é uma repetição, por isso que é compulsão de repetição, que sempre é atualizada na vida desses sujeitos, nas vivências que eles estão trazendo na análise, ou então o que eles repetem na vida, no momento atual. Tá? O conceito de compulsão à repetição traz o além do princípio do prazer, tá? Como tentativa de assimilar o traumático, aproximando a pulsão de morte à inércia, estado anterior do ser vivo. A pulsão de morte surge em estados de gozo do sujeito, quando ele ultrapassa a barreira do prazer, o limite, a lei, indo de encontro à morte. O princípio do prazer, isso é importante, ele é um limite ao gozo. Ele limita o gozo. Agora eu vou falar em Lacan, tá? A respeito do gozo. Em Lacan, o conceito do gozo é fundamental. Ele apresenta o gozo como fora da linguagem, não tem representação. Isso é muito importante. Em Lacan, o gozo não está no campo da linguagem. Ele não tem representação. Em termos, quando a gente fala de representação em Freud, em Lacan é significante. E o gozo está fora da linguagem. Está mais relacionado ao registro do real. Enquanto a linguagem estaria mais relacionada ao registro do simbólico. O aforismo lacaniano, o inconsciente é estruturado como uma linguagem, apresenta o grande outro como um lugar. O grande outro é um lugar. E ele tem diversas significações quando ele ocupa esse lugar. Né? O outro pode ser o grande outro, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um professor, né? E ele tem, né, o sentido, né, de acordo com aquele que ocupa o lugar. Mas se a gente pensar o grande outro, ele é um lugar vazio. Ele é um lugar, e muitas vezes é o lugar do inconsciente. É o lugar onde a cadeia significante desliza. E no intervalo dessa cadeia significante se situa o desejo. Mas nem tudo é linguagem, nem tudo são palavras do ser humano. Há gozo. E o lugar do gozo é no corpo. Isso é muito importante. Né? Porque aonde o gozo se localiza? Ele se localiza no corpo. No corpo do sujeito. Então, no seminário A Ética da Psicanálise, esse seminário é o seminário Livro 7 de Lacan, de 1960, lá ele discursa sobre o gozo. Né? É um seminário onde o gozo começa a aparecer mais presente. Então, nesse seminário, A Ética da Psicanálise, o conceito de gozo é importado do campo jurídico. E aí tem em francês, é jouissance, que a tradução é usufruto. A nossa tradução de gozo não é muito boa, porque a gente fala popularmente, aquele sujeito gozou, a Maria gozou, o José gozou, né? Como se relacionando a um gozo orgásmico até.
Uhum. E a palavra jouissance é muito maior que isso. Tem o sentido de um usufruto, de um uso, de um usufruir. E que é um direito dado a uma pessoa de gozar ou fruir de um bem cuja propriedade pertence a outrem. Não é Uhum. próprio, que é diferente do desejo. Aí vamos começar a falar do desejo. O desejo é próprio, tá? Aponta para algo próprio do sujeito. Embora seja desejo do outro, desejo do grande outro, o sujeito, né, através do processo de separação desse desejo do grande outro, ele vai constituindo o seu desejo próprio. Então, nesse livro, A Ética da Psicanálise, Lacan traz o conceito de Das Ding, né, de Heidegger, Uhum. né, que ele chama a coisa bem grande, aquela coisa, tá? E que, né, também é usado por Freud. O conceito de coisa está muito importante no projeto, no trabalho inicial de Freud, o projeto, né? Como aquela coisa gozosa, a coisa é um complexo. Então, Uhum. ela tem vários estágios, igual o complexo de Édipo. Primeiro momento, segundo momento, terceiro momento em Lacan. A coisa também é um complexo. Ela é um dever. Como ela tem o mesmo, ela também tem um dever. E em Freud, né, a coisa tem o estatuto de um gozo inicial, de uma fusão inicial do bebê com a mãe, que Uhum. equivale a um desejo incestuoso sem limite. O gozo estaria, então, do lado da coisa, a coisa com C maiúscula. Não é Uhum. Sachi, a coisa, como um objeto nem um objeto, a gente como uma coisinha, né? É um objeto que a gente seria ligado mais ao estatuto, né? Dos objetos, mas não dos objetos em psicanálise. Tá? Seria o Uhum. estatuto dos objetos, pode ser da filosofia, né? E pode ser da linguagem comum, que seria o Sacha, em Freud, né? Em alemão. A Uhum. coisa estaria mais ligada a um objeto no campo existencialista, heideggeriano, filosófico e também de Freud. Então, prosseguindo, tá tudo bem até aí? Estão entendendo? Tá Tá? tudo bem, tudo tranquilo, Tá, porque você está vamos lá. fazendo essa introdução teórica que é muito interessante, entendeu? Para depois a gente poder puxar para a parte mais ligada aos transtornos alimentares. Mas está muito interessante. Pode continuar, querida. Tá E se bom. alguém tiver, para só um instantinho, se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever aqui que eu posso transmitir para a Rosa, para ela poder responder quem quiser, quem tiver alguma pergunta. Tá bom, que bom. Bom, o que eu falei, o desejo é desejo do outro, mas do grande outro que eu estou falando, do outro pequeno, porque Lacan fala autre, em francês pode ser autre com A minúsculo e outra com A maiúsculo. Uhum. Então, quando é com A maiúsculo, em português foi traduzido como O maiúsculo. E o outro, com O minúsculo, é o semelhante. É aquela pessoa que a gente está se relacionando de modo semelhante. Então, o Uhum. desejo é o desejo do grande outro, sendo o grande outro o lugar do significante. O Uhum. desejo se articula com a lei que é o nome do pai em Lacan. Ele denomina a lei como nome do pai, que Uhum. é uma lei primordial da interdição do incesto. O desejo submetido à lei é a defesa do sujeito em sua relação com o gozo. E o gozo seria uma transgressão da lei, como a Dirce sempre fala. Gozo é excesso, né, Dirce? Você Isso, fala, é né? isso mesmo. Gozo é Aonde tem, excesso. É onde tem para além excesso do tem prazer. gozo, né, Dirce? Onde tem excesso tem gozo, né? Então, o gozo seria uma transgressão da lei. O gozo permanece nesse campo central da coisa, do Das Ding, cujo acesso é impossível ao sujeito, pois ela abole o sujeito. Nós não estamos nesse campo da coisa como sujeito. Nós somos assujeitados. Uhum. Não é o campo da palavra, da linguagem, tá? Então, a lei, que seria o campo da linguagem, do simbólico, ela barra o gozo
que só pode ser dito entre linhas. Olha, interdito, olha a interdição. Interdito é interlinhas, tá? Pelo sujeito que é dividido, isso é, ele já sofreu a lei, né? Ele já houve a castração, então ele é dividido entre o desejo que vem do grande outro e o gozo que está na coisa. Tá? Então, desejo do lado do grande outro. Olha uma diferença aí, disse pessoal. Já tem uma diferença aí. Tá? O gozo está no lugar da coisa. Agora vamos dar um pulo para o seminário 20 de Lacan, fundamental sobre o gozo. É o encore. Mais ainda, que em francês, se você conhece bem francês, é un corps. Eu estou falando corps assim, mas não é encore. É no corpo também. Porque se escreve corpus, né? Corpo. Então, né? Encore. Então, também no corpo. É um seminário do corpo, disse grupo. Então, eu pulo esse seminário 20, muito importante, tá? Que eu já li com o meu grupo, né? De estudos e também do Círculo de Lacan, né? E é um seminário muito interessante. Olha, nossa colega, Rosa, nossa colega do Círculo, a Maria Gondim, acabou de entrar aqui e está nos assistindo, viu? Oi, Maria, bem-vinda. Oi, Maria, bem-vinda. Saudade de você, tá? Então, né, no seminário 20, mais ainda, que é de 1973, Lacan apresenta tentativas de cifrar o gozo em diferentes modalidades, como também apresenta ali as fórmulas da sexuação. Então ele fala, o que nos interessa aqui é o tema do gozo, ele fala os tipos de gozo, eu vou dar uma pincelada. No futuro, se vocês quiserem, vocês pesquisam mais. São diferentes tipos de gozo. Eu vou falar o fundamental de cada um, vou apresentar, tá? São quantos tipos de gozo, Rosa, que o Lacan coloca? Nesse seminário, ele vai falar em 5. E eu vou explicar um pouco de cada um. Vamos lá, o primeiro. É o gozo do grande outro. E esse é fundamental, Dirce, porque é o que impera na atualidade. É o gozo do grande outro com O maiúsculo. Então, o que seria? Vou explicar. É o lugar de proibida entrada, porque nós falamos. Não é da linguagem, tá vendo? É proibida a entrada. Seria a satisfação absoluta do desejo. Seria o desejo incestuoso, tá? Que não existe. Né? Seria a possibilidade de que o desejo incestuoso existisse, mas que ele é barrado. Mas se ele não é barrado, como no abuso, né, disso. Então, né, há esse gozo do grande outro. Então, outra forma, o que o Lacan fala ali nesse seminário? Ele fala que o gozo do grande outro está relacionado com um gozo mítico, olha, mítico, ligado à coisa, que não é simbolizada. E a busca de um gozo completo, pleno, de fazer um com o outro. Ele dá o exemplo, que é a capa do seminário, da Santa Teresa d'Ávila, que expressa o êxtase na escultura de Bernini e que ela expressa o gozo dos místicos. Tá? Então, isso é um resumo, uma síntese do primeiro gozo do outro. Agora vamos ao segundo, que ele denomina gozo fálico, que seria um gozo parcial, que o sujeito se contenta parcialmente. Né? E o que eu falo, né? Que nós sabemos do conceito de Freud em Lacan, tá? Que é o objeto que falta, muitas vezes ele é objeto, como ele é significante, né? Seria, em termos de Freud, o pênis que falta na mãe. A mãe, né, não tem o pênis, mas nem o pai, porque eu falo, Freud fala mais na fase fálica. Freud não usa muito o conceito de falo, depois os pós-freudianos que falam em falo. Então, seria o pênis que falta na mãe. E também o pai não tem o falo, porque o falo é imaginário, é um objeto, né, que nós lidamos de modo imaginário. Então, ninguém tem o falo. Então, o gozo fálico é muito importante, que é um gozo parcial que nós temos. Nós entramos aí no gozo fálico. Que o sujeito se contenta parcialmente.
O falo faz barreira ao gozo do grande outro. O Lacan, né, ele fala, né, no seminário, acho que 17, né, que muitas vezes, né, a mãe, né, aquela mãe invasora, ou qualquer lugar, não é a mãe, é qualquer pessoa que está nesse lugar de gozo do outro, grande outro, que invade, seria uma boca de jacaré, acho que você já conhece disso, isso, que se coloca um falo, que seria o rolo de pastel, eu estou pondo mais concretamente, para Uhum. tapar essa boca. Uau! Então entra o falo aqui para tapar essa boca. Então é um gozo aceito, e que ele representa a perda de gozo sofrida devido à castração. Então, esse é o segundo gozo. Agora, o Uhum. terceiro gozo, que é o mais falado, que seria o mais de gozar, que equivale à mais-valia de Marx, que faz borda por uma falta. É o excesso de gozo como recuperação de uma perda. Por que essa perda? Eu vou explicar. No processo de constituição do sujeito, existe uma renúncia ao gozo do corpo, implicada na divisão do sujeito, sendo o objeto A o resto desse sujeito barrado. E aí que surge esse objeto A, a causa do desejo, e mais de gozar em Lacan, que é o resultado quando o nome do pai entra e barra esse gozo do outro. É a Uhum. castração. E Uhum. esse objeto A, como a face de mais de gozar, vai capturar esse gozo perdido. Igual o desejo, não vem também daquela relação de desejo incestuoso, aí abarrado, mas mas há um resto desse desejo que nós temos que é fundado pelo desejo do outro. Então, o gozo também tem um resto desse gozo, que é o mais de gozar, que é o objeto A, que é a captura desse gozo. Então, vamos ao quarto gozo ali que ele coloca. Esse é muito interessante, que para os que entenderem, conhecem francês, né, vão se aproximar disso, senão a gente pode falar um pouco. Vamos dizer, seria o gozo da fala, mas é o jouissance, dir-se. Jouir é escutar, eu ouço. Sens é sentido. Então, é o Uhum. gozo do sentido. O Lacan fala que quando a gente fala, a gente cria sentido. Eu estou falando Uhum. aqui, cada um de vocês, né, vão dar um sentido. Então, Claro. pela escuta. Então, é o gozo do sentido. E quando se produz sentido, aí corre um gozo. Seria o gozo da fala também. E que também é o da escuta, porque eu ouço sentido. Isso Uhum. é uma homofonia do francês. O Lacan joga muito com isso, que a gente também joga em português, né? Como é que, né? Vamos dizer, casa. Casa pode ser casa, moradia, mas pode ser um casamento, o sujeito casa, José casou, é, É um verbo, a né? Maria, Maria casa agora, é o verbo casar. Então tem homofonia. Então, jouissance, em francês, pode ser escutar, escutar sentido. Eu ouço sentido. Jouir, jouir. Interessante isso, eu não sabia disso não, Rosa. Muito bom. Isso está lá no seminário 20, ou outros comentadores de Lacan também falam disso. Agora, existe o quarto gozo muito importante, que é o gozo da mulher, que ele coloca como um outro gozo, mas aí é um outro minúsculo, e é antes, não é gozo do outro, é outro gozo, tá? Uhum. E que seria o gozo feminino, que é um gozo suplementar, é um gozo a mais. A Uhum. mulher tem um gozo a mais. Somos melhores, jamais que os homens. Estou trazendo a pergunta. Né? A gente tem um gozo a mais, que seria o gozo além do falo, Uhum. que é um gozo a mais, um gozo suplementar. Então, isso aí tem várias interpretações. Então, eu trouxe aqui um resumo do gozo em Lacan, em Freud, e agora eu vou fazer uma digressão pequena sobre o gozo na contemporaneidade, para nós conversarmos, tá bom? Assim, Uhum. né? Tá Aí, ótimo. tá. Então, podemos nos aproximar no momento atual como um estado de gozo, né? Eu disse, hoje nós estamos num estado de gozo.
que seria o gozo do imediato, da velocidade, não permitindo a entrada do mediato. O mediato é o terceiro, é aquele que mediatiza, seria a entrada do terceiro. E que não é permitido hoje, que colocaria um limite na relação do sujeito com o grande outro. Ocorre a falência do nome do pai, da lei, da castração, operação necessária para barrar o sujeito, descompletá-lo, gerando a falta para dar lugar ao desejo. O sujeito é falta a ser, não é completo, deseja movimento, é desejo de outra coisa. Hoje o gozo tapa a falta. Isso é muito interessante. O gozo está tapando o desejo. Uhum. O grande outro da linguagem, que seria da dimensão do simbólico, se desvanece. Está caído. Ocorrendo, olha uma outra forma de gozo, que o Lacan vai falar também, que é o gozo autístico. Que é o gozo do do sujeito solitário, onde o grande outro é excluído. Hoje em dia, o grande outro está excluído. Daí as patologias atuais. Uhum. Cada um só, por si. Daí a crescente evolução do autismo na contemporaneidade. Muitos casos. Interessante isso, eu nunca tinha feito essa associação, sabia? Isso faz muito sentido. Muito sentido, nessa solidão imensa, né, Dirce? Para explicar um pouco a enorme quantidade de autismo que hoje em dia tem e que não havia antigamente, né? Bom, então, atualmente, agora eu vou falar do corpo, tá? Atualmente, os sujeitos usufruem de seus corpos, muitas vezes sem limites. Você sempre fala disso, né, Dirce? O discurso capitalista, né, busca reproduzir um estado irrecuperável de completude. O laço social, que é a relação entre os sujeitos, se sustenta do discurso, da fala. Uhum. Né? O laço social é isso, são discursos, apresentando os modos de gozo de uma época, de uma cultura determinada. A cultura regula o gozo, como Freud dizia no seu artigo Mal-Estar na Cultura, em 1930, fazendo com que o sujeito possa habitar com limites em sua época. Mas, neste momento, assistimos à queda dos ideais, que se apresenta pela falência do pai. Pai que se reflete no imaginário, inclusive na educação atual. Uhum. Professores e pais não ocupam mais o lugar da autoridade. E sim, né, o que ocorre é o autoritarismo. Hoje, o autoritarismo, a tirania, substitui a autoridade. Como o pai da Horda, em Totem Tabu de Freud, em 1913, que é o pai autoritário que gozava das mulheres e dos filhos. Houve depois a morte desse pai, é um texto que vocês devem consultar, porque ele explica o nascimento da civilização. É muito importante, tá? Bom, voltando para o nosso tema, tá? A falta que aponta para o desejo hoje é preenchida pelos objetos de consumo, como celulares, tablets, alimentos, drogas, drogadição, adição, etc. Tá? Existe, né, um uso benéfico, tá, desses celulares, como aqui a gente está, né, utilizando, vamos atingir a pessoas, vamos transmitir cultura, mas há um excesso, e quando há excesso, como se diz, há problema. A cultura utilitária pós-moderna, a gente sabe que nós estamos numa cultura utilitária pós-moderna, que baseia-se na compulsão ao consumo, na busca em excesso do ter, para camuflar a falta a ser. Uma sociedade narcisista, voltada para o espetáculo,
onde a fronteira entre o público e o privado está desaparecendo. Desaparece. Uhum. Somos olhados o tempo todo e o objeto olhar, objeto, causa do desejo olhar e causa do gozo também, como mais gozar, e o objeto olhar ganha lugar de zênite, de apogeu, de gozo nas imagens oferecidas pela mídia. Podemos observar, aí eu vou entrar no nosso tema de trabalho hoje, estudo também disso. Uhum. Podemos observar o aumento de casos de anorexia e bulimia na atualidade. O modelo imaginário do corpo ideal como super-eu mundial. Eu considero isso um super-eu mundial. Uhum. E as normas do gozo do corpo perfeito. A anoréxica reage à demanda de se deixar alimentar através da recusa da demanda, já que não é signo de amor. A anoréxica, ela luta pelo seu desejo, querendo também furar o grande outro do desejo. A bulímica goza em sua fome de boi, mas vomita para abrir o espaço do desejo. Duas faces do desejo e do gozo. Isso em Lacan, né? Eu estou aqui trazendo a leitura lacaniana da Claro. bulimia, tá? E Que da é a sua área, a sua anorexia. É a minha especialidade. área de estudo e de trabalho. O gozo da anoréxica pode conduzi-la à morte. Impulsões que apontam para a clínica do real, onde o gozo está localizado no corpo. Nós, psicanalistas, precisamos pensar a nossa época, onde o corpo, sede do gozo, devido à queda do simbólico, está capturado pelo gozo do grande outro, se tornando cada vez mais um espetáculo. É isso aí, tá, Dirce? Olha, foi excelente. E eu queria que você falasse um pouquinho mais, Rosa, sobre essa relação. Você agora, no final, você trouxe o exemplo da anorexia. E como é que você poderia associar, fazer aí uma análise também incluindo a questão da obesidade com a questão do gozo, que eu acho que também é tão importante. Bom, você é experta em obesidade, né? Você sabe que eu sou especialista nas anorexia e bulimia. Mas eu vou tentar dar uma aproximação em Lacan. E é importante eu falar um pouco como é que o Lacan vê o processo de subjetivação. Como é que se forma um sujeito? Como é que se forma um sujeito? A gente usa em Lacan em vez do lugar de indivíduo, porque o sujeito é um sujeito dividido da psicanálise entre consciente e inconsciente. Então, o processo de formação do sujeito em Lacan se dá pela alienação, né, e pela separação. A gente coloca mais a obesidade, disse, na questão, no processo da alienação. Como se o obeso tivesse mais alienado ao desejo do grande outro, como também aos significantes do grande outro. A obesidade com muita dificuldade de dizer não, de pôr limite. Uhum. Eu não sei, acontece na minha clínica, eu atendo alguns obesos, ou então pessoas com problemas alimentares, ou que estão mais gordinhas ou mais gordinhos, né? Eles têm muitas dificuldades no início da análise, eles me mostram, de dizer não, de pôr um Uhum. limite. Então, eu penso a obesidade em termos de gozo como um processo da alienação submetido ao gozo do grande outro, onde ele tem que buscar o gozo fálico, que é o gozo da medida, como se diz a filosofia, que é o gozo do limite. Não sei se eu Uhum. respondi ou você quer mais algum esclarecimento. Não, eu acho que é interessante a gente pensar, porque aquilo que eu sempre falo, né? A questão do limite, que é tão presente atualmente em tudo. Não é à toa que você. Eu gostei muito do conceito que você falou
como é que é? Gozo fálico? Não, não, o gozo mundial, como é que foi? Ah, o superego mundial, o O supereu superego mundial. mundial. Eu É acho que isso. isso aí, o superego mundial, ele está muito ligado a toda essa questão do processo de alienação na obesidade. Então, eu Ah, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. o superego, a gente fala supereu, porque o Lacan traduziu o ego pelo moi, eu, né? Uhum, Então, o supereu, né? O superego mundial, que as pessoas conhecem mais, né? O superego é uma instância de gozo em Lacan. O superego, para Freud, é diferente. Ele, no início da obra de Freud, ele muitas vezes aproximava o ideal do eu com o superego, como algo que o sujeito seriam os valores parentais, os ideais que o sujeito tinha na vida e que queria alcançar. Então, uhum, mais o supereu ficou no último Freud, falando desse modo, nos últimos trabalhos de Freud, ficou mais ligado com uma instância de dever, como algo de obrigação, né? Com uma instância até moral. O sujeito uhum, deve isso, você deve fazer isso, como obrigações ligadas a uma questão moral. Então, o uhum, supereu mundial, eu acho que o obeso, por um lado, fica preso a esse modelo ideal do corpo devido a esse superego mundial de uma beleza corporal, de uma beleza de um corpo magro, que nem sempre é saudável, que nem sempre existiu. Você mesmo fala, você é historiadora, fala de outros momentos, que esse modelo do corpo não era esse, mas hoje em dia o supereu mundial, o superego, diz: você deve, como gozo, ser esse corpo e ter esse corpo. Então, o ser e o ter não aparece a falta, né? O ser ah, que deve ser interessante. tampado. Quer dizer que nesse conceito de superego mundial está embutido essa questão dessa imposição da sociedade que você tem que ter e ser, né? Esse corpo que a mídia tanto nos impõe. Eu gostei muito de pensar esse conceito que eu não Que bom. conhecia. Mas não eu que criei escrevendo disso. Ah, tá vendo? E olha, Rosa, depois eu gostaria muito de ter acesso ao seu texto. E se alguém tiver interesse, também pode entrar em contato comigo ou com você, Eu porque envio. não é? Que aí a gente pode enviar, porque é muito interessante esse conceito de superego mundial. Eu acho que ele fala muito da atualidade e dá conta muito da questão dos transtornos alimentares, né? É verdade. O Muito pessoal bom. tem alguma pergunta, disse? Não sei qual é Não, o não tempo que surgiu a nenhuma gente tem. pergunta. Não, não surgiu nenhuma pergunta, não. Mas ainda está em tempo, né? Se alguém tiver aí alguma questão que queira trazer, as pessoas estão gostando muito. E estão fazendo elogio, agradecendo. Mas, assim, não surgiu nenhuma pergunta em especial, não. Mas eu Lacan é acredito que as difícil. pessoas devam ter. Eu acredito que as pessoas devam ter gostado desse conceito de superego mundial. Muito interessante. Muito bom. Alguém tem interesse de ter acesso ao texto? Pode colocar aqui que eu entro em contato depois e envio o texto depois que a Rosa enviar para mim. O Lacan tem uma linguagem um pouco difícil, mas ele abre muito campo para se pensar, como eu digo, a contemporaneidade. É Né? E com verdade, o ele tem uma tempo, né? contribuição enorme. E ele é uma leitura de Freud. Ele é uma leitura de Freud. Uma Uhum. releitura. A Paula já entende, Paula. Ela diz que ainda falta muito, mas ela com certeza já entende. E ela também quer o texto. Então, vai ser interessante. A Bruna também pediu. Eu envio para você, disse, e aí você distribui. Isso. Na verdade, eu não sei fazer isso, mas eu sei que
meu grande assessor, ele É, sabe fazer ou isso. então você coloca o seu e-mail, e você que sabe, né? Mas você pode, né? As meninas aqui talvez tenham, ou os meninos, não sei se tem menino também, os meninos. Eu acho que tem, sim. Tem rapazes também. Que bom. Pois é, porque tem umas pessoas aqui que eu não sei exatamente deixa eu ver aqui. Tem algumas pessoas que eu não consegui identificar, mas enfim, são todos muito bem-vindos. E olha só, Rosa, eu gostei imensamente de ter podido compartilhar com você desse tema tão importante hoje, porque existe uma tendência muito grande para a gente confundir, né, o desejo e o gozo. E eu acho que você nos deu recursos necessários, importantes, para a gente perceber essa diferença, né, entre o gozo e o desejo. E da importância de se poder entrar em contato, não é, com a falta. Não precisa estar correspondendo a todas as expectativas, né, que esse superego mundial nos impõe. Então, olha, semana que vem eu vou trazer um caso de cirurgia bariátrica que teve um desfecho muito complicado, mas que foi muito importante. Então, eu acho que vai ser bem legal a gente poder também ampliar isso para a questão clínica diretamente, porque eu sinto assim, eu tenho uma demanda muito grande da aplicabilidade da nossa teoria na prática, né? No Claro. manejo clínico. Então, em função disso, na semana que vem, eu até já andei anunciando aí que eu vou trazer esse caso e vamos estar aqui, então, na quarta-feira que vem, às 10 horas. A gente vai conversar e eu aguardo, então, que vocês possam se manifestar se alguém tem mais alguma pergunta para fazer para a Rosa, ou se a gente pode ficar por aqui e depois eu entro em contato com vocês para mandar o texto, assim que a Rosa mandar para mim. Tá bom? Então, não houve assim maiores perguntas, mas houve muitos elogios, as pessoas todas agradecendo. Eu também aprendo muito, porque não sou conhecedora da obra de Lacan e aprendo muito com você, Rosa, porque eu acho que você tem uma contribuição enorme para a compreensão desse grande desafio que é a nossa contemporaneidade. E por hoje, então, eu vou passar a palavra para você poder se despedir. Disso eu agradeço muito o seu convite, a nossa amizade antiga, né, que sempre estamos juntas, e foi muito prazeroso, alegre estar aqui com você e também agradeço as pessoas que aqui apareceram, que os elogios, e também sou grata a eles e parabéns pelas suas lives, que prossiga. E semana que vem um caso clínico muito interessante. Muito obrigado, Dirce, e a todos e a todas. E olha só, minha querida, eu vou querer ter você aqui de novo. De repente, vai pensando a possibilidade de você poder trazer um caso clínico de anorexia, que você trabalha tão bem essas questões. E aí depois a gente marca, tá bom? Então, por hoje a gente vai ficar por aqui e a gente vai se encontrando por aí, tá bom? Um beijo grande, Rosa, muito obrigada e obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco hoje, tá? Valeuzão. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.